Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui na nossa IPB em live. Hoje uma live bastante interessante, uma conversa bastante interessante aqui com o nosso convidado, falando sobre um tema bem interessante, um tema que afeta muitas famílias e tem afetado também a igreja no seu sentido missionário, né? Então a gente vai conversar sobre isso, sobre o papel da igreja neste campo e algumas outras coisas mais. Só esperando aqui o nosso convidado entrar e a gente já vai dando início aí. Você que for entrando, por gentileza, siga a nossa página aqui no Instagram. Também você entrando na nossa página aqui, você vai ser direcionado lá para o Facebook da nossa igreja. Siga também a nossa página no Facebook. É importante que você siga tanto a página aqui quanto lá no Facebook, para que a gente tenha um alcance, para que a gente tenha aí, atinja mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá você vai poder acompanhar as nossas pregações, coisas referentes à nossa igreja, mais vídeos, né? O YouTube é basicamente vídeos, então você é convidado. Andrezão, pede aí para participar, meu querido. Aí eu te libero aqui. Tem um botãozinho aí chamado participar, aí você clica aí que vai entrar a solicitação aqui. Estamos aguardando aqui o nosso convidado entrar e a gente já começa aí o nosso papo aí. Andrezão, já te aceitei aí, rapaz. Eu acho que não sei se ele caiu. Vamos esperar ele mandar de novo aqui. Sempre reforçando, siga a nossa página aqui no Instagram, siga a nossa página também no Facebook. É importante que você faça isso, que você siga a nossa página, para que a gente possa ter um alcance aí maior e melhor, tá? Então é importante que você siga. Deixa eu só dar um auxílio aqui ao nosso irmão aqui. Você vai clicar na câmerazinha e vai aparecer assim, participar. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar o convite. Eu te mandei o convite aí. Você vai clicar em cima, participar. Opa! Agora sim, viu? Agora sim, agora... Tudo bom, meu irmão? Ô, Andrezão, só não tô te vendo ainda, rapaz. Um momento. Foi? Ainda não está a sua imagem, ainda não. Acho que é porque tá na câmera errada, tá vendo? Foi agora? Agora sim, rapaz. O povo quer te ver. O povo quer ver aí quem é o André. Tudo E aí, bem? como que você tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, bem. Maravilha. Que maravilha, viu? Primeiro eu quero te agradecer aí pela gentileza de atender o nosso convite, né? Para nós aqui da da Congregação Presbiteriana de Dionísio, é um prazer e uma alegria poder ter este momento com você. Tenho certeza que será um momento de uma boa conversa, de um ótimo aprendizado, que esclarecimento também, e com certeza será uma oportunidade para muitas famílias e pessoas que têm passado por situações das quais nós vamos conversar. Será um alento para elas, será para elas também uma resposta de Deus, eu tenho certeza com isso. Certo, meu irmão? Amém. Andrezão, primeiro eu quero começar já pedindo para que você se apresente. Eu já falei o seu nome, né? André Rosa, a igreja que você congrega, a congregação a qual você está como evangelista, seminário. Bom, faz um resumo aí de quem é o André para que a gente possa conhecer aqui. Boa tarde, meus irmãos.
Meu nome é André Rosa Pereira, sou casado com a Kelly, pai do Cauã, pai do Denzel e do Paulo, pequeno Paulo de 4 anos. Eu sou seminarista aqui da primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi, fazemos parte do presbitério de Pinheiros. Estou no 5º ano, né? Creio que até o dia 14 aí saia todas as notas lá que nós precisamos e, se assim o Senhor permitir, dia 7 de dezembro, estarei lá me formando lá no Seminário Presbiteriano JMC. Estou à frente de uma congregação aqui na cidade de Itapevi, um bairro bem populoso aqui de nome Cardoso, é a Congregação Presbiteriana do Cardoso, uma igreja que começou comigo, minha esposa e meu filho, diácono Vinícius, a Jéssica e o pequeno Augusto e o presbítero Leosval. E o trabalho tem avançado, graças a Deus. Todos os domingos, igreja cheia, né? Já estamos aí até pensando em um outro local maior, porque já não está comportando mais o número de pessoas. E faço esse trabalho, né, com dependentes químicos, casas de recuperação e auxílio também dos familiares. Então, um pouquinho aí do meu trabalho para vocês conhecerem um pouco do André. Legal. Legal. Conta pra gente, André, como começou esse trabalho que você está à frente. Eu sei que você está à frente de alguns trabalhos, mas hoje nós vamos focar somente no trabalho de dependência química, a qual você está à frente de alguns lugares que tem esse contato com pessoas. Como começou esse trabalho? Como você entrou nesse projeto aí? Foi fácil? Houve resistência? Como que foi? Porque não é um trabalho fácil, né? Eu tive alguma experiência já com isso, dei aula numa casa de recuperação em Itapecerica da Serra. É um ambiente assim que não é para qualquer um, é difícil, né? Pelo menos para mim foi, estou dando a minha experiência, né? Foi difícil para mim, fiquei lá 1 ano e meio, se não me falha a memória, que é bem difícil, tem momentos que fica tenso o ambiente. Então, como foi para você, para sua família? Como chegou o projeto e como foi para você e sua família dar sequência no projeto que você faz parte? Conta um pouquinho para nós, por gentileza. Certo. Na realidade, para mim, o caminho foi inverso, porque eu já fui um interno de casa de recuperação, né? No ano de 2015, eu tive a minha vida inteira com problemas com droga e álcool, e eu fui para parar numa casa de recuperação na zona sul de São Paulo, lá no bairro Xangri-Lá, ali próximo da Ilha do Bororé, no Grajaú, no final da Avenida Belmira Marim. E fiquei alguns meses lá como interno nessa casa de recuperação, e lá eu comecei a aprender na prática, né? Convivendo. Era uma casa de recuperação bem precária, precisava de mão de obra, e eu comecei a ajudar. Na época lá o pastor Miguel e o pastor Gil, eles me colocaram como um líder, né, na casa de recuperação, então eu tive um trabalho já ativo, colocando a mão na massa desde cedo, né? Lembro-me que, acho que com 2 semanas, não que isso seria o correto, mas por falta de mão de obra, né, dessa casa de recuperação, e a gente sabe também da providência do Senhor e dos planos dele, com 2 semanas de internação, eu já estava numa liderança, e retornando a dizer, não que isso seja o correto, mas por falta de mão de obra, eu comecei a ajudar pastor Gil, pastor Miguel, com os internos. É um ambiente bem hostil, é um ambiente onde as pessoas têm os ânimos muito à flor da pele, né? Por conta da dependência química, da dependência do álcool. A pessoa chega ali na casa de recuperação com abstinência, então a pessoa tem pesadelos, o ânimo da pessoa muda a todo momento, a todo instante, vontade de ir embora, uma hostilidade, e é bem complicado, irmão, é bem difícil, é um ambiente que não é para qualquer um, é um ambiente onde nós temos que ter muita paciência por essa questão, né, dos ânimos exaltados. Uma hora você conversa com o interno, ele está bem, ele está focado, ele está pensando em sair, em retomar sua vida.
os que são casados querem voltar com a esposa, retomar o trabalho, ter os bens materiais também de volta, dignidade, moral. Só que no mesmo dia você já conversa com a pessoa 9 horas da manhã, a conversa da pessoa é, olha, André, eu percebi que eu preciso mudar, eu percebi que eu preciso voltar para minha família, eu percebi que eu preciso ter a minha moral, a minha dignidade de volta, então eu vou mudar, quero aprender, eu vou me dedicar. E quando ela, 3 horas da tarde, a mesma pessoa que falou isso já quer ir embora, está pulando o muro da clínica para poder ir embora. Então, assim, é um trabalho complicado que requer assim, muita paciência da parte da liderança de uma casa de recuperação. Muita paciência mesmo. Sim, realmente, André, bem complicado isso, né? E qual a importância, André? Bom, primeiro aqui foi um testemunho pessoal, né? Eu não sabia dessa informação também, né? A gente estudou junto e convivemos juntos aí, conversando sobre teologia, sobre a vida, sobre Corinthians e Palmeiras. E eu não sabia dessa informação, mas isso mostra, né? E até convivendo com você, o que Deus fez nesses 10 anos aí na sua vida, praticamente, de 2015 a 2024, aí 9 anos. O Senhor praticamente não, o Senhor transformou a sua vida, né? E nós sempre dizemos, aí quem gosta de milagre, eis um verdadeiro milagre. É esse milagre que nós cremos de verdade que Deus faz ainda nos dias de hoje. Mas conta aí, André, para nós, qual a importância desse trabalho, André, não só para você pessoalmente, que já foi um interno, que já sabe, conhece os dois lados agora, né? O lado de quem está internado e o lado de quem está cuidando do interno, mas também para a igreja, né? Desculpa, para as famílias, tá? Para as famílias. Qual a importância disso para um familiar que tentou de tudo, já orou, já levou para tudo que é lugar, e aí, como último recurso, eu não sei se é essa sensação que você tem, mas eu tive essa sensação quando estava lá, de que a família leva para uma casa de recuperação como dizendo assim, ó, queremos se ver livre dele. Fica aqui na casa de recuperação, não fica dando trabalho, não fica aí correndo risco de vida na rua, vai nos dar, é como se a família estivesse colocando lá para a pessoa dar paz. Qual a importância da casa de recuperação que trabalha na recuperação de fato do indivíduo para o retorno para a família? Então, a importância para você e a importância para a família que espera um tratamento e uma recuperação aí do interno. Meu irmão, eu acho uma coisa bem interessante, bem interessante, porque eu fui interno e agora estou do outro lado, cuidando dos internos, né? Às vezes de uma maneira mais ativa, ou cuidando das famílias, enfim. E algo interessante, que foi muito bom para mim, hoje entendendo os planos, né, a providência divina da parte do nosso Deus, dentro da sua soberania, de eu também ter passado pelo outro lado. Porque assim, quando nós falamos também de dependência química, a gente entende que a família ela fica tão doente quanto o dependente químico, né? Talvez a família fique mais doente do que o dependente químico. Porque quando nós pensamos em um jovem que está aí usando crack, cocaína, bebida, madrugadas afora, ele está entorpecido. A mente está entorpecida pelo álcool, pelas drogas, e a pessoa só enxerga a curtição, aquela diversão momentânea, e enquanto é a mãe, né? É a mãe, é o pai, é os irmãos em casa que não conseguem dormir, que ouve um barulho de um tiro na rua e já acha que é o aborto, é o telefone que não pode tocar porque a mãe já pensa que é a polícia avisando que o filho foi preso, ou que o filho está morto, é a família muitas vezes tendo que aguentar o próprio usuário de drogas chegando em casa, levando uma televisão, pegando um celular de um irmão, um notebook de alguém para poder vender, pegando as coisas, os eletrodomésticos de casa para vender, mexendo na conta de alguém dentro de casa, pegando um dinheiro, talvez que a mãe ou o pai guardou para uma reforma, para a compra de algo, e essa pessoa subtrai aquele dinheiro para poder usar droga. A presença do usuário também, né, de drogas dentro de casa, ali falando coisa com coisa, tendo alucinações.
Então, eu sempre costumo dizer que a família do usuário de drogas, ela fica tão doente quanto o usuário de drogas. E a importância desse trabalho, literalmente, para a família, é conscientizar a família de que aquela pessoa, ela precisa de ajuda. E que também o familiar precisa de ajuda. Que quando nós levamos alguém para uma casa de recuperação, aquele processo não é só com o interno, mas também com a família, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe, com aquelas pessoas que conviveram com o dependente químico, porque as pessoas que convivem com o dependente químico, elas também carregam marcas profundas, né? Marcas profundas. E eu costumo dizer também que algo muito doloroso, Samuel, é quando nós internamos alguém, essa pessoa passa ali 1 ano, 9 meses, depende do tempo, né, de regras de cada casa de recuperação, mas a grande maioria varia aí de 9 meses a 1 ano de internação. E a pessoa passa por todo aquele período, fica lá 9 meses, 1 ano internada, sai, aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a família, né, toda contente, a família agradecendo muito a Deus, com planos, e aí a pessoa tem aquela recaída. Então é algo que sempre me marcou muito, essa questão de recaída, né, dos internos, a família que fica, poxa, muito triste. Eu costumo até dizer também que quando a família descobre que alguém está usando droga, é algo terrível. Mas quando essa pessoa vai para uma casa de recuperação e ela aparentemente está ali recuperada e sai e tem uma recaída, é muito pior para a família. A dor, a decepção é muito maior. Então, a importância desse trabalho com os familiares, eu creio que é principalmente nessa área de mostrar para os familiares que eles também precisam de tratamento. Que esse tempo que a pessoa está lá, está numa casa de recuperação, internada, se tratando, se cuidando, é tão necessário quanto os familiares, né, que estão aqui fora, se tratarem também. E aí nós fazemos um aconselhamento bíblico, acompanhamos também essa pessoa com discipulado, né, porque esse é o grande interessante de tudo isso, porque não adianta somente internar, né, a pessoa e deixar a família aqui fora sem um tratamento espiritual, principalmente, né? Sem um tratamento espiritual, sem um tratamento numa área psicológica, porque a família fica literalmente muito abalada, Samuel. E é interessante isso, André, falando sobre avanço, né? Há muitos anos atrás, lá nos anos 80, se a gente for regredir mais, era um caos, mas dos anos 80, 90 para cá, mais ou menos, a gente tinha uma situação muito precária nas casas de recuperação. Eram poucas e eram precárias, né? Hoje nós temos um avanço bem melhor, né? Ainda eu acho que precisamos avançar mais, na minha opinião, né? Mas hoje a gente já tem, como você falou, a pessoa leva o interno, leva a pessoa para ser internada, e lá ela tem um tratamento psicológico, então nós também deixamos de demonizar o psicólogo, né? Agora ele passou a ser um instrumento de Deus dentro de lugares como esse, e a família recebe também, em alguns casos, um tratamento psicológico e também, principalmente, o aconselhamento bíblico, né? E eu me lembro aqui de uma frase ontem à noite do reverendo Weber, que deu aula para a gente, né? E na aula de ontem ele falou assim que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque nós não conseguimos sondar o nosso coração, só quem sonda é Deus. Então também é preciso a gente tomar cuidado porque às vezes a nossa intenção é vou tratar da pessoa que está com vício, mas na verdade o coração está dizendo joga lá e se livra dele, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E você tem visto outros avanços nesse tempo que você está trabalhando aí com internos, outros que você... A gente trabalha, mas também tem informações de outros colegas que estão no ramo, né? Principalmente da capelania que cuida dessa área, capelania que cuida de presídios, que cuida de parte social, né? Capelania social. Então, você tem visto alguma coisa de avanço nesse sentido? Olha, Samuel, graças a Deus, eu faço um trabalho com uma casa de recuperação, ela fica em Biúna, né? Faz 2 semanas também eu visitei, fiquei
2 dias lá no Desafio Jovem, né, onde o reverendo Wagner Zanelato é presidente nacional, né, dessa ONG mundial, mas aqui no Brasil, é ele que toma conta dessas casas de recuperação, dessa ONG mundial, chama Desafio Jovem. São casas de recuperação muito sérias, que tem um trabalho assim, excepcional, cuida muito bem, porque tu disseste muito bem, casas de recuperação, um ambiente Oi, André. insalubre. André, só dá uma Oi. só pode repetir, porque deu uma travadinha, eu acho que oscilou a internet aí, dá para repetir de novo, porque deu uma oscilada. Sim. Então, existem casas de recuperação que têm um ambiente muito precário, né? Um ambiente, assim, muito precário. E lá no Desafio Jovem, no qual eu fiquei lá em Rio Claro, eu fui a convite lá do diretor do Rodrigo e o Wagner Zanelato, que muito bondosamente aceitou lá a minha estadia. Fiquei 2 dias lá com os internos, assim, foi algo maravilhoso de ver uma casa de recuperação tão séria, tão limpa, que cuida com dignidade, né, dessas pessoas. Porque existem muitas casas de recuperação, Samuel, nas quais eu já visitei, que senti muita tristeza em ver a forma de tratar as pessoas, alimentação péssima, questão de limpeza, de higiene, assim, péssima também, a questão dos quartos, sabe, aqueles colchões bem fininhos, sabe, assim, coisas assim que você olha e fala, não tem condição de uma pessoa se recuperar num lugar desse. Então, eu fiquei muito contente em visitar essa casa de recuperação lá em Rio Claro, vi o avanço, a maneira que eles tratam os internos, assim, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E tem também essa casa de recuperação, no qual também eu faço trabalho voluntário, que é a Casa de Recuperação Mundial. Então ela está indo para 4 unidades, né? O dono lá é o Márcio, uma pessoa fantástica, cuida muito bem também. Ele também já foi dependente químico e hoje ele está com 4 unidades aí dessa casa de recuperação. Inclusive até domingo nós enviamos mais uma pessoa para lá que está sendo tratada, que está sendo cuidada. Então eu consigo perceber um grande avanço, mas ao mesmo tempo o avanço que ao mesmo tempo é grande, esse paradoxo, é pequeno ainda aquilo que a gente precisa, entende? A gente precisa de muito mais, precisa avançar muito, muito, muito mais. Eu moro aqui em um bairro de periferia, aqui na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, e a gente vê o índice de pessoas que usam drogas assim crescer de uma maneira assim absurda, né? Absurda. Mulheres, coisa que a gente nunca via, mulheres usando drogas. A gente vê muitas mulheres afundadas também no álcool, nas drogas, crianças, pessoas até mesmo que nunca beberam, que nunca usaram drogas. Inclusive até perdi uma pessoa conhecida que ela nunca usou droga durante a vida inteira e foi começar a usar droga depois dos 50 anos de idade, acredita? E ela veio a falecer no domingo. Então a gente precisa avançar muito mais ainda, Samuel. Tem um avanço significativo, mas em vista daquilo que a gente precisa como sociedade, falta muito ainda. Sim, realmente. Tem uma pergunta aqui, inclusive os irmãos que estão aí participando, podem enviar perguntas aqui que a gente responde. A Rosângela Ervalho, ela é da Igreja Presbiteriana, Congregação Presbiteriana do Jardim Horizonte Azul, onde eu fiquei aí trabalhando. Quem está lá é o Fábio Sarmento. A Rosângela pergunta, como ajudar um dependente químico ou alcoólatra que não quer ser ajudado? Aquela resistência, né, André, que a gente já conhece, aquela resistência. A pessoa precisa ser ajudado, mas ela não quer porque ela acha que ela não é um alcoólatra, que ela não é um dependente químico. Como que a gente pode estar auxiliando essa pessoa? Olha, Samuel, aí existem 2 coisas que eu posso dizer. É impossível ajudar alguém que não quer ser ajudado. Isso não tem como. Porém, eu creio que o amor cristão, o amor de Cristo, ele supera qualquer barreira. Então eu creio que quando nós nos dirigimos a alguém que está cego, porque alguém que está nas drogas, no álcool, nós temos que entender, olhar para essa pessoa com compaixão, né? Nós olhamos para a palavra de Deus
vai dizer que Jesus Cristo olhou para aquela multidão com íntima compaixão, né? Porque eles estavam como ovelhas sem pastores. Então, quando nós olhamos para essa pessoa de fato com íntima compaixão, né? Com misericórdia, né? Colocando o nosso coração na miséria daquela pessoa, não desistindo daquela pessoa, eu creio que essa barreira ela vai ser rompida pelo amor. E de não desistir também. E entendendo que aquela pessoa que está presa no álcool, nas drogas, no pecado, ela está cega. Então, muitas vezes, quando nós vamos nos dirigir a uma pessoa para querer ajudar, a gente, muitas vezes, nós não vamos ser entendidos, muitas vezes nós vamos ser maltratados, as pessoas não querem falar conosco, mas o que eu digo é, ore por essa pessoa e insista. Insista em amor, porque somente o amor para poder superar essa barreira. Não tem outro remédio, não tem outra coisa a se fazer. Sim, claro, né? A gente não vai levar forçado, né? Até proibido por lei a internação compulsória, né? Não é permitido por lei. Então, nós, como cristãos, devemos orar, colocar essa pessoa na nossa lista de oração, orar por ela e executar o amor cristão de fato. Mostrar para aquela pessoa que nós a amamos e que nós não vamos deixar ela, ainda que ela não queira ser tratada, nós Exatamente. continuaremos amando-a, continuaremos lutando por ela até o dia que Deus decidiu o que fazer com ela. Então, eu acho que Aconteceu um caso bem interessante aqui, Samuel, um caso bem interessante, me perdoe interromper. Não, sim. No ano, nós estamos no ano de 2020, 2020, não, 2019. No ano de 2019, eu indo para sempre nas quartas-feiras, indo para a reunião de oração que nós tínhamos na terça-feira, eu passava por um local onde ficava uma grande concentração de usuários de crack, e toda vez eu parava o carro e convidava um jovem para ir para a igreja comigo, né, na reunião de oração. Ele sempre muito hostil, mas muito, muito hostil, não queria falar comigo de jeito nenhum, não me ouvia, mandava eu embora, falava até palavras de baixo calão, enfim, não queria me ouvir. E toda terça-feira eu parava o carro lá e chamava, né? Não vou falar o nome dele, mas o chamava. Ele, não quero, não vou, sai daqui. E isso ficou aproximadamente uns 6 meses. Toda terça-feira eu parava lá e chamava ele para ir para a reunião de oração. E um dia, ele se exaltou demais, começou a falar palavras de baixo calão para mim, me tratando com bastante grosseria. E um jovem, que estava também drogado do lado dele, disse, olha, esse rapaz gosta muito de você, meu. Toda terça-feira ele está aqui te chamando. Se eu fosse você, eu ia, porque eu queria que alguém cuidasse de mim assim, que eu não tenho ninguém. E aí ele tocou no coração dele, ele, com a garrafinha, né, daquelas corotes, ele falou assim, eu posso ir bebendo isso aqui? Eu falei, pode. Ele entrou no carro e continuou bebendo até o caminho de chegar na igreja. Ele ouviu a reunião de oração. Aí na outra semana ele foi também. E hoje, para a honra e glória de Deus, ele está na igreja presbiteriana. Ele casou, batizou e já desde 2019 para cá ele está bem, nunca teve nenhuma recaída, trabalha, vai para academia e o melhor, né? Salvo em Cristo Jesus, né? Hoje um cristão genuíno. Então, nós temos que persistir em amor, em afeto, de mostrar para essas pessoas que de fato elas têm valor, né? Sim. Porque as drogas, o álcool, ela tira, né, a dignidade. Então a pessoa se enxerga como algo sem valor, sem perspectiva nenhuma, olha para o amanhã como se nada fosse acontecer. E quando nós de fato nos dirigimos a essas pessoas em amor, mostrando de fato que por mais que elas estejam afundadas no álcool, nas drogas, ainda ela é imagem e semelhança de Deus. Foi criado, né? A imagem e semelhança de Deus e tem sim a sua dignidade, tem a sua importância, tem o seu valor. Sim, sim, com certeza. E eu ia falar justamente isso, né? A gente ora, a gente luta o amor cristão e nós cremos que Deus tem os seus eleitos e que os eleitos de Deus, eles não se perderão. Eles não se perderão.
E é muito duro quando você perde alguém. Semana retrasada eu perdi um amigo para bebida, um amigo de longas datas, perdeu o casamento, perdeu dignidade, não viu nem a morte de parentes, porque ele estava totalmente alcoolizado e faleceu assim. Foi um duro golpe, assim, né? E por Duro, outro duro lado, a golpe. gente vê Deus executando o seu plano divino, salvando pessoas. Eu me lembro de uma experiência também que eu ia contar, parecida com a tua. A gente evangelizava depois da escola dominical, a gente saía para evangelizar, um bairro bem, assim, em Bugaçu, em Budas Artes, ali, um bairro favela, tudo ali, né? Sim. E num belo dia de evangelismo, os jovens foram por um caminho e chegou lá, estava o chefe na boca, né? E ele foi muito hostil, ameaçou, amassou folheto, xingou, cuspiu, fez tudo que podia fazer, Uhum. né? Fez tudo. Mas Deus tinha um plano na vida daquele rapaz. E aquilo que ele fez não foi uma ofensa para nós, né? Aquilo do próprio Espírito de Deus incomodou tanto aquele rapaz que ele foi para a igreja, abandonou a boca, abandonou, deixou de ser chefe, abandonou, né, uma vida de miséria. Nós tiramos o André da casa dele, sem brincadeira, nós tiramos 2 caminhões Ó, de entulho, de coisa assim que você, pia velha, lata, plástico, tudo que você puder imaginar de tranqueira que tinha. A vida dele era uma escravidão total por causa do uso de drogas, né? Hoje ele casou, hoje é casado com a filha de um pastor, está no ministério, restaurado, transformado. Eu estou falando de uma ação de 20 anos atrás. Então, Deus tem os seus eleitos, nós não podemos deixar de acreditar nisso. Temos aqui mais uma pergunta aqui. Não, na verdade é uma colaboração, né? A Neide, que é a Neide Castanha, que é uma psicóloga aí do Capão Redondo, né? Gente boa demais. Ela coloca assim: um movimento de amor resgatará a essência do divino. É verdade. exatamente. Muito boa Perfeita, frase, muito boa frase. Parabéns pela frase, muito boa. perfeita a frase aí. Acho que Perfeito. concluiu aí o nosso pensamento aí acerca do amor cristão. Isso mesmo, é um movimento de amor que resgata a essência do divino na pessoa, é verdade. Porque a pessoa perde, né? Ela perde a sua dignidade, ela perde tudo aquilo que ela deveria refletir sobre Deus, né? Então é bem Até colocado. porque, Samuel, até porque quando os familiares não entendem, não tem esse acompanhamento, até anteriormente da internação, durante e posterior, o que acontece? Vai acontecer exatamente isso que tu está dizendo. A família já está tão. Não aguenta mais, já não enxerga mais uma perspectiva, já não enxerga mais uma mudança naquela pessoa. Então é aquela coisa: vamos internar, para nós termos um pouco de paz. Uhum. Né? Vamos internar. E muitas vezes interna a pessoa, não vai visitar, deixa a pessoa jogada lá na casa de recuperação. Aí o que acontece? O ser humano é pecaminoso. Deixado lá largado numa casa de recuperação, cria-se o quê? Uma revolta, né? Do coração daquela pessoa. Isso é importante E que a família entenda isso, André, que o ser humano ele é constituído de intelecto, sentimentos e vontade. Quando uma pessoa ela é abandonada, a parte sentimental dela é extremamente ferida, aflorado. entendeu? É Isso. extremamente aflorada, ou seja, o mal que a pessoa está sofrendo com a bebida, ele é ampliado, ele é potencializado muitas vezes mais quando ele é abandonado. Se você, e aí eu creio que você já deve ter, não sei se você passou por isso, mas deve ter conversado com outras pessoas. O motivo quase que maior das pessoas estarem internados abandono de família, abandono, perda de casamento, traição, alguém que que deixou feridas. Basicamente é isso que as pessoas chegam lá. Né? Quase todos são isso. Verdade, Samuel. Muito, muito bem colocado. Quase todas as pessoas são por esses motivos. Exatamente isso. Exatamente isso. Por isso, a importância de um acompanhamento também dos familiares. Tem um caso bem trágico. No ano de 2018, eu internei um rapaz numa casa de recuperação no Grajaú. E eu não, como era ainda muito inexperiente, não que eu saiba de muita coisa hoje em dia, mas a gente vai com o tempo adquirindo certa experiência, mas foi uma das primeiras pessoas que eu levei, né, para uma casa de recuperação, se não me engano, o terceiro. Eu não tinha ainda essa visão que tinha que ter esse acompanhamento com os familiares antes, durante e depois da internação. E eu levei esse jovem para uma casa de recuperação no Grajaú,
Ele estava aproximadamente 3 semanas internado, e a esposa começou a sentir falta dele. Olha, André, não estou aguentando mais ficar longe do meu marido. E eu disse, olha, querida, mas ele está lá se tratando, ele está lá se cuidando. Você precisa se cuidar, você precisa se tratar. Se você quiser ir para a igreja com a gente, se quiser fazer um estudo bíblico. E ela falou assim, não, mas André, eu não estou aguentando, de saudade do meu esposo. Eu acho que se eu tratar ele com amor, com carinho, e tirar ele de lá da casa de recuperação agora, eu acho que ele vai ficar bem. Na última visita eu falei com ele, eu acho que ele está bem. Eu disse, olha, não faz isso. Tem muito pouco tempo que ele está lá internado, os ânimos, né, a flor da pele, ele está aí num processo de desintoxicar, né? Então é muito perigoso tirar ele agora. E ela não ouviu e ela foi e tirou o rapaz da casa de recuperação. E aí o rapaz voltou a beber, voltou a usar as drogas e teve lá um surto, rapaz, e ele acabou tirando a própria vida. Ele tentou primeiro tirar a vida do próprio filho, mas aí graças foi impedido e ele acabou tirando a sua própria vida, um jovem de 19 anos, né? E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu vi essa importância de ter esse acompanhamento com as famílias, de ter um acompanhamento, porque a mente da pessoa que convive com um dependente químico, se ela não tiver realmente um auxílio de alguém que entende daquilo, que já passou por aquilo, de um aconselhamento bíblico, de um aconselhamento de fato, a família está doente, Samuel. Então a gente vê também, o porquê que eu estou falando isso, dessa questão do acompanhamento. Muitos também, lá no passado, hoje não mais tanto, porque a gente vai criando uma certa experiência, a maioria das mulheres que internavam os maridos na casa de recuperação por conta de dependência química, abandonavam a pessoa ou começavam a ter relacionamento extraconjugais aqui fora, sabe? Foi isso que foi mexendo muito comigo e eu vi essa necessidade de ter esse acompanhamento, né? Com os familiares. A grande maioria, 90%, quase 90% das pessoas que eram casadas, que eu internava, as mulheres começavam a ter relacionamento extraconjugais aqui fora. Então eu percebi dessa questão de ter de fato um aconselhamento bíblico, né, espiritual com essas pessoas, porque as pessoas de fato estão doentes, não só os dependentes químicos, mas também os familiares. Sim. Temos aqui uma pergunta bem interessante aqui, André, do Thiago Bless, acho que é Thiago Bless. Ele coloca assim, ó, dentro da perspectiva reformada, como a igreja pode equilibrar a compaixão pastoral e a disciplina eclesiástica ao abordar o problema do alcoolismo entre os seus membros? Ótima pergunta, viu? Essa foi profunda, hein? Samuel, eu tenho uma linha de pensamento que diverge bastante da maioria dos companheiros que fazem esse trabalho de casa de recuperação comigo, né? Porque todos tratam como uma doença. E a organização de saúde, né, diz que é uma doença. Eu não discordo que isso realmente seja uma doença, porém, nós sabemos que a dependência química, a dependência do álcool, ela também é uma idolatria do coração, né? Ela é um pecado. Por que eu digo isso? Porque quem usa drogas, ele está satisfazendo o seu próprio desejo. Quando alguém deixa de levar as coisas para dentro de casa, o sustento para dentro da sua própria casa, deixa de cuidar do seu próprio corpo, da sua própria moral, em prol de uma substância, seja ela bebida ou seja as drogas, isso é uma idolatria, isso é pecado. Então a gente tem que deixar bem claro, e a pergunta é muito pertinente. O uso de drogas, o uso de bebidas é idolatria do coração, é pecado. Então, eu creio que, da mesma forma que nós devemos ter essa compaixão, esse amor, esse acompanhamento para aquelas pessoas que estão no pecado, né, da dependência química, nós também temos que olhar também com esse olhar da disciplina eclesiástica.
Eu creio que a disciplina eclesiástica deve ser feita. Eu creio que nós temos pessoas dentro da igreja, às vezes eu já conheci pessoas que tinham até cargo dentro da igreja, que era diácono, né, na igreja, voltou a beber, voltou a usar drogas. Essa pessoa foi, sim, disciplinada, e a gente tem que lembrar que a disciplina eclesiástica também é um ato de amor, né, para com o faltante. A disciplina eclesiástica, ela serve tanto para a igreja e também para o faltoso, para ele poder realmente perceber que aquela disciplina vai trazer ele de volta ao eixo, né? Podemos dizer assim, ao plumo. Então eu creio que tratar essas pessoas com todo amor, com todo afeto, com todo carinho, é muito e é extremamente necessário. Mas também nós não podemos abrir mão de fato da disciplina eclesiástica, porque o uso de álcool e o uso de drogas é um pecado, né? A dependência química, ela é pecado. Não tem como nós tratarmos isso apenas como doença, porque isso de fato é pecaminoso aos olhos do Senhor. Sim. E é uma questão noutética, né? É uma questão noutética, não tem como você fugir disso. Então, o equilíbrio entre as duas está justamente em você entender que a disciplina também é um ato de amor. Um ato de amor, exatamente. É difícil a igreja entender isso, mas a disciplina é um ato de amor. Se você não entender que a disciplina é um ato de amor, então você vai tratar a disciplina simplesmente como um ato punitivo. Né? E a gente tem o próprio exemplo de Deus na Bíblia, que está escrito que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Né? Então, a disciplina é um ato de amor, e a gente só precisa tomar cuidado com os excessos. Os excessos são sempre ruins. Tanto de um lado para o outro são sempre ruins. Você não pode, em prol do amor, você liberar tudo, né? Falar, não tem problema não, vamos encher a cara todo mundo nas festinhas, em prol do amor. Né? E também não pode ser um carrasco, né? Permitindo que a pessoa, às vezes, não tenha a sua liberdade respeitada porque você não sabe se controlar. Então, tomar esse cuidado. Né? Então, eu não posso colocar o peso, o meu coração, no coração do outro. Eu tenho que orar para que Deus quebre os ídolos do meu coração, como você bem colocou perfeitamente. É Paul Tripp, né, que trabalha com ídolos do coração. Paul Tripp. Paul Tripp fala dos ídolos do coração que precisam ser aniquilados. Eles precisam ser destruídos, os ídolos do coração, porque se a gente entronizar um ídolo, seja de qualquer tipo de vício, mas a gente está falando de vício químico aqui, mas o videogame, a comida, a esposa, o filho, a gente vai estar colocando no coração, no trono do nosso coração, um ídolo, né, no lugar de Deus. Então isso é importante lembrar aqui. André, bom, nós falamos aqui bastante coisas, ainda quero avançar mais em alguns aí. Como você enxerga agora especificamente o papel da igreja? Né? Vamos tratar assim, o papel da igreja. No nosso caso, né, a nossa igreja é uma igreja reformada, ela tem um trabalho, você citou um dos muitos trabalhos que a igreja tem, o reverendo Wagner Zanelato, tivemos aula umas 4 semanas atrás, ele pôde compartilhar com a gente um pouco do que tem feito, né? E temos muito trabalho, mas como que você enxerga aí a participação da igreja no fato em recuperar não só os dependentes, mas também de prestação de auxílio às famílias? Como você vê isso? É tímido? Tem avançado? Precisa melhorar muito? Ou já está bom? Olha, Samuel. Eu sei que é uma pergunta difícil, tá? Por isso que se fosse fácil eu não te traria aqui. Viu? Enfim, nós temos um avanço significativo, porém ainda muito aquém, muito pequeno daquilo que nós realmente precisamos. Nós precisamos avançar assim de uma maneira muito maior. Por que eu estou dizendo isso? A igreja também, ela precisa aprender a tratar o dependente químico. Eu posso dizer por experiência própria que eu passei um período, né, dentro de uma casa de recuperação, e quando eu cheguei na igreja, quando saí da casa de recuperação, eu saí num sábado, eu lembro até hoje. Saí num sábado. E quando foi no domingo, eu fui para a igreja, todo contente para cultuar o Senhor, e as pessoas tiravam a bolsa, sabe? Com medo de eu pegar e subtrair alguma coisa, e foi algo assim que... Constrangedor, né? Foi constrangedor, foi bem humilhante para mim, né? Ver a maneira como
as pessoas me tratavam. Então a igreja precisa ainda aprender a tratar, a lidar com essas pessoas, a lidar com os familiares, certos tipos de comentários, sabe, que acabam não edificando, mas acabam colocando dúvida, acaba colocando mais carga, comentários preconceituosos com essas pessoas, porque assim, quando nós pensamos em dependência química, retorno é um pecado, mas todos nós que estamos na igreja somos pecadores, né? Então tem alguém que chegou ali que era fofoqueiro, tinha problema com dinheiro, tinha problema com desvio de caráter, tinha problemas na área sexual, enfim, problemas de relacionamento dentro do seu lar, enfim. E nós não vemos a igreja tratando a pessoa, olha, vai ter uma recaída, cuidado que ele vai recair, cuidado que ele vai voltar a ser o que ele era antes. Mas com o dependente químico a gente tem, né, essa questão de sempre ficar batendo na tecla ali, olha, cuidado para não voltar a ser o que era antes e tal. E isso traz um peso, traz um desconforto muito grande. Então a igreja precisa aprender a lidar tanto com o dependente e também com os familiares das pessoas que estão internadas. Então, eu creio que a igreja deve avançar nessa questão de aconselhamento bíblico. Eu creio que não somente a liderança da igreja precisa conhecer um pouco mais de aconselhamento bíblico, mas a membresia. Porque eu sinto muita falta, algo que eu sinto muita falta, Samuel, de pessoas preparadas dentro da igreja para poder auxiliar uma esposa na qual o esposo está internado numa casa de recuperação, sabe? Mulheres para poder aconselhar uma irmã que o esposo tem problemas com álcool e com drogas, mesmo que ainda não esteja internado, mas para saber dar bons conselhos. Então, acho que a igreja precisa avançar muito em relação a isso. E falando, né, da nossa igreja presbiteriana do Brasil, eu creio também que, e orando a Deus por isso, para que nós tenhamos uma casa de recuperação da nossa denominação, sabe? Porque algo interessante, e você que já visitou casas de recuperação, e a gente sabe bem disso, é que de maneira majoritária as casas de recuperação têm uma teologia muito ruim, mas muito ruim. Sim. Mas assim, péssima, sabe? Que muitas vezes acaba atrapalhando mais a pessoa. E aí tem todo aquele ecumenismo, sabe? Dentro da casa de recuperação. Então, eu lembro-me que eu participava de um culto onde eu aprendia no mesmo culto doutrinas de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja neopentecostal, misturado com um pouco de adventismo do sétimo dia, com um pouco da igreja dos mormons, sabe? Então, assim, fazia uma salada na minha cabeça. E a gente sabe que a pessoa vai abandonar de fato o pecado através da palavra de Deus. Sim. Não estou aqui, Samuel, de forma alguma, dizendo que a pessoa não tem que tomar os seus medicamentos ou passar num psicólogo. Não estou dizendo isso. Mas, de fato, o ídolo do coração, ele só vai ser quebrado na hora que a palavra de Deus entrar naquele coração, na hora que aquela mente, né, ela for transformada. Porque, do contrário, apenas a pessoa vai se abster do uso de drogas, muitas vezes por conta de um medicamento, vai se abster, mas o coração continua com o ídolo. O coração não foi transformado. Então, eu acho que a igreja precisa avançar nesse sentido de ter pessoas preparadas, né, para fazer essa obra, porque assim, a gente tem um avanço, retorno, mas é muito pouco, né? É muito pouco ainda. Isso que você está falando é tão verdade. Eu faço curso de aconselhamento com o Everton Jonatas, né? Então a gente tem conversado bastante isso no grupo, né? O quanto nós precisamos de conselheiro. E o professor Jonatas criou agora o curso Conselheiros Bíblicos, né? Uma escola de conselheiros, para formar novos conselheiros que vão formar outros conselheiros, e então nós teremos um exército de conselheiros discipulando pessoas e aconselhando pessoas. Então isso é muito importante mesmo, viu? Temos mais uma pergunta aqui, André, bem interessante também, mas antes aqui, deixa eu dizer, pessoal, aqui, primeiro agradecer a vocês, a Congregação Presbiteriana Dionísio agradece aqui a tua presença aqui no nosso canal, mas não vai embora sem seguir a nossa página, por gentileza, não faça essa maldade conosco, não. Segue, aproveita que você já entrou aqui,
segue a nossa página aqui no Instagram, no Facebook. Aproveite aqui na nossa bio, também tem os nossos links lá tanto do YouTube quanto do Facebook. Siga nosso Facebook e se inscreva no nosso YouTube, porque você vai nos ajudar a dar engajamento. É importante, a gente está tratando de temas tão interessantes. Já falamos aqui de capelania hospitalar, já falamos aqui de biomedicina, ciência e fé, como que a ciência engrandece a fé, né? Já falamos de missões, temos tantos outros assuntos para falar. Hoje estamos falando de um assunto muito importante e que tem entrado, né, em muitos lares e destruído muitos lares. Então nós estamos trazendo informações e precisamos de engajamento. Então, por gentileza, não deixe de seguir a nossa página aqui. Temos aqui uma pergunta aqui, André, eu não sei se é homem ou mulher, mas está aqui, Saléu Luz. Acho que é isso, né? Se não for, meu irmão ou minha irmã, me perdoa aí, tá? A pergunta, assim, uma pergunta. Como tratar isso, né? A questão que nós estamos falando, em relação a pessoas que moram nas ruas, que moram nas ruas relacionado ao vício, né? Por modo do evangelismo, vejo que aqui na região de Itapevi isso cresceu bastante. Acho que ela se refere ao crescimento de pessoas, de moradores de rua, e como que a gente faz isso, né? Sim. Evangelismo, e assim, uma coisa que nós temos que entender, e eu aprendi as duras penas, é que nós não vamos conseguir mudar o mundo todo. Entende isso de fato. Então, o conselho que eu dou para alguém que quer ajudar, tanto a pergunta é mais específica, é um morador de rua, mas eu vou aprender lá um pouco mais, me perdoe, você cuidar de alguém. Sabe, Samuel? Você cuidar de alguém. Exemplo, você conhece lá um morador de rua, você passa ali vindo do seu trabalho, indo para a estação, pegar o metrô, o trem, o ônibus, e mira naquela pessoa, leva um folheto, leva lá um evangelho de João, faz uma oração para aquela pessoa, sai da sua casa, prepara ali um café para aquela pessoa, sabe? Entrega para ela, faz uma oração por ela, começa a fazer ter um vínculo com aquela pessoa, porque fica muito mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Antigamente, eu saía aqui pelas ruas aqui de Itapevi, evangelizando, tentando de todas as formas, e eu não tinha resultado. Quando eu comecei a mirar em 1, 2, 3 pessoas no máximo, eu tive um alcance, sabe, muito maior. Inclusive, teve uma pessoa que, morador de rua, já estava assim bem debilitado, já não tinha mais dentes, os pés totalmente inchados, sabe? O camarada estava num estado, Samuel, assim, tão deplorável, que nem tênis mais ele conseguia colocar, de tão inchado que estava os pés, sabe? Com a barriga já bem grande, a situação assim deplorável, o cabelo enorme, dias e dias sem banho. E eu comecei a conversar com aquela pessoa e levei ele para uma casa de recuperação. E hoje, para a glória de Deus, hoje ele trabalha no SAMU, ele está no Nordeste agora, isso foi no ano de 2016. Desde 2016 ele está bem, ele é da Igreja Assembleia de Deus, lá no Recife. Ele está bem, às vezes ele me manda algumas fotos, está casado, enfim. E nisso por quê? Porque eu mirei numa pessoa. Porque se a gente sai ali nas ruas ali do nosso bairro, ou indo para o nosso trabalho, a gente tem diversas pessoas que são moradores de rua, e a gente não tem um foco ali em 1, 2, 3 pessoas no máximo, a gente não consegue cuidar. A gente não consegue ter um resultado, entendeu? Então, o negócio é você fazer vínculo com aquela pessoa. Mostrar para aquela pessoa que, de fato, ela é importante. De fato, que ela tem um valor. Eu comecei a conversar com essa pessoa desse jeito. Olha, trouxe aqui um lanche aqui para você. Deus te abençoe. Olha, você sabia que a Bíblia, no capítulo tal, verso tal, diz isso, isso e isso? Aí a pessoa pareceu que não dava muita atenção. Aí no outro dia, olha, estava passando aqui, vamos entrar ali para mim te pagar um café? Ia lá, conversava com a pessoa, dava um abraço, fazia uma oração. Então aí começou a criar um vínculo. Então ficou muito mais fácil de eu poder ajudar essa pessoa. Entendeu? Sim, legal. Só retificando aqui, é Sal e Luz, né? O perfil aqui é Sal e Luz. Você deve conhecer aí, que é próximo de Itapevi aí, né? O pessoal de Itapevi.
O Renato aqui está mandando um abraço para nós aqui, o Renato Oliveira. Abração, Renato. Bom ter você por aqui, viu? André, aproveitando aí essa questão que levantada, né, de morador de rua, mas não ficando só na questão de morador de rua, porque começa ali, e aquela pessoa que está na rua às vezes já foi de casa de recuperação, A maioria. e ela vai para uma casa de recuperação. A maioria, creio que ela já passou por uma casa de recuperação, vários tratamentos, e a família abandonou de vez, já está largada lá e não tem. E ali só um milagre de Deus para tirar ela daí, haja vista as cracolândias, né, que temos por aí. Mas, no modo geral aqui, qual é o perfil, né, das pessoas que geralmente se encontram na dependência química? Mais homens, creio que seja mais homens, né? Mulheres. Majoritariamente homens. Porém, Tem crescido muito, né? A dependência de o mulheres. crescimento de mulheres, né? Usando drogas. De mulheres. Tem crescido Tem muito. crescido muito. Meu telefone aqui, toda semana, tem alguém pedindo uma internação feminina. Algo que há 10 anos atrás, ou até menos, 6, 7 anos atrás, nós não tínhamos esse índice. Aumentou muito o índice de dependência química entre as mulheres. É algo assim assustador. Assustador. E também de idosos. Coisa que nós não víamos anteriormente. Então, a dependência química alcançou aí todas as camadas, mas a grande maioria, creio que aí 80%, 85% são de homens. São de homens. O que é terrível, embora seja um número ainda não pequeno, né? O número não é pequeno. Se você colocar aí 25, 20% de mulheres, não é pequeno, é um número significativo, grande. E em vista, aí nós temos alguns problemas, né? Você não tem muitas casas de recuperação para mulher. Não tem. E você tem esse problema. Você não tem muitos profissionais habilitados para trabalhar com mulher, porque, por exemplo, você não vai enfiar em qualquer clínica, porque lá o problema pode piorar, ela pode sofrer um abuso e outras coisas mais que nós sabemos que tem. Então, temos aí um motivo de oração especial, né? Porque é um problema gravíssimo, o crescente número de mulheres com dependência química. E tudo vai ampliando, né? Na verdade, é o avanço do pecado, né? Nós nunca podemos deixar isso de fora. É o avanço do pecado. Por isso que eu disse que é uma questão noutética. É o avanço do pecado que vai atingindo homens, porque a maior parte realmente é homens que deixam a sua vida, abandonam a sua família, abandonam o seu trabalho e se vê no desespero. Um crescente número de mulheres. Cidades pequenas como a que eu estou aqui, nós temos um número grande de jovens, dos seus 14 anos para cima. Né? É um número assim assustador. Você pega um adolescente, um pré-adolescente ainda, né, de 14 anos, e ele já é um viciado. Não é que ele está se viciando, ele já é um viciado. Né? Em São Paulo, por exemplo, eu já pude contemplar, infelizmente, na região que eu morava, aí na Zona Sul, crianças de 7 anos que já tinham o hábito de usar crack. Né? Então, é terrível, é uma situação assim que nos preocupa muito, e nós, como igreja, precisamos de fato orar, precisamos quebrar alguns protocolos pecaminosos nossos, esse, por exemplo, de quando uma pessoa entra na igreja nesse estado, parece que entrou um leproso, e aí já sai perto. Né? E você falando, André, disso aí, dessa sua experiência, e eu me lembrando de algumas aqui também, eu me lembro de um caso de uma moça que nem era cristã, nem era evangélica, ela era católica, trabalhava comigo, e aquela menina ela tinha um exemplo maravilhoso. Na hora do almoço, na hora do nosso almoço, a gente trabalhava numa multinacional, e ela passava sempre, todos os dias ela passava, tinha um senhorzinho idoso, já mendigo, morador de rua, e ela passava, ela levava comida para ele e ficava ali, ela agachava, ficava batendo um papo com ele ali. Né? Para muitos, fala assim, você vai perder sua hora do almoço para ficar conversando com um mendigo, com alguém que, sabe, tá todo fudido aí, né? Mas para ela era importantíssimo, ela levar o prato de comida e bater um papo com ele. Não é só o prato de comida, né? Porque às vezes, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque para muitas igrejas, para muitos crentes, a responsabilidade social só é levar uma comida, um cobertor no frio. Exatamente. Né? Não é só isso. Não é isso. Você precisa conversar. Eles ficam na maior parte do tempo isolados dos seus familiares ou até mesmo de convívio com alguns.
e eles querem conversar, eles precisam conversar, e nós, como agentes do reino de Deus, precisamos então levar a eles o remédio que nós temos. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é remédio para o corpo e cura para a Cura alma. Então para a alma. nós temos o remédio para essas pessoas, que é a palavra de Deus, o Evangelho, o Santo Evangelho. E precisamos levar e abraçar essas pessoas, como foi bem colocado aqui, né? Para que essas pessoas tenham a imagem do divino recuperada nelas, né? E elas são objetos do nosso amor, do nosso carinho. Se nós não fizermos isso, continuarmos dentro da nossa rotina, né? Vou para a igreja, quero sentar no banco, ninguém me incomodar, quero que liguem o ar-condicionado ou o ventilador, quero ouvir bons louvores e quero ouvir uma ótima palavra. Aí do pregador, do evangelista, se não trouxer uma boa palavra. Mas a pessoa está ligada para ser um instrumento de Deus quando entra alguém na igreja, né? Ela precisa estar atenta aqui como um instrumento de Deus para ser usada por Deus para dizer aqui, vem cá, senta do meu lado aqui. Né? Aconteceu na nossa igreja agora recentemente, a pessoa não queria sentar porque ela estava toda suja. A gente falou, não, senta aqui, pô. A gente pega uma cadeira, você senta aqui, não tem esse negócio não, não tem problema não. Então a própria pessoa já entra na igreja com um sentimento inferiorizado. Isso é muito ruim, né? Temos aqui um comentário aqui, a Neide, que é psicóloga, a Neide Castanha, que é psicóloga, né? Coloca aqui, ó. Aconselhamento em psicologia promove ao sujeito um espaço de fala que o alivia e amplia suas percepções. Para o mesmo sujeito, a palavra promove liberdade de ser. É isso aí. É isso, perfeito. É isso um não anula o outro. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Um não anula o outro. Sim, então, há casos que o dependente químico vai ter que tomar remédio, e não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Você não pode privá-lo do remédio, você não pode privá-lo do psicólogo, você não pode privá-lo do profissional que foi levantado por Deus para tratar da questão biológica, podemos assim dizer, na questão do corpo, né? Mas isso não isenta o aconselhador, não isenta a nossa responsabilidade de abrir as escrituras e mostrar para ele a verdade do evangelho, o evangelho que liberta, né? Porque a partir do momento que ele conhecer a verdade, ele vai ser liberto. Então isso é muito importante. Obrigado aí pela colaboração, Neide, né? Obrigado, Neide Castanha, pela colaboração. André, antes da gente terminar aqui o nosso papo, eu tenho que te liberar, que eu sei que você vai estudar, quero terminar com uma palavra pastoral, pedir para que você dê uma palavra às famílias, tá? As famílias que pode ter que alguém aqui que esteja ou presente agora ou que vai nos assistir depois, elas tenham aí um familiar, um amigo, um conhecido que está nessa situação e ela já não sabe mais o que fazer, como foi bem colocado aqui pela Rosângela, aqui lá do Capão Redondo, do Horizonte Azul. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada porque ela não se vê como doente. Ela se vê como uma pessoa normal, ela diz assim, eu não faço mal para ninguém. Realmente, ela não faz mal para ninguém. Ela não rouba, ela não pratica mal, mas ela está se matando também fazendo mal, né? E a palavra de Deus, em Gálatas 5, diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, livres e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então, eu quero que você traga uma palavra pastoral às famílias e aquela pessoa também que se encaixa aqui no que eu falei, que ela foi um dependente químico ou ela está em tratamento, né, ela já aderiu à fé cristã, mas ainda não está totalmente liberta. Então, ela precisa entender que Cristo libertou ela, foi para que ela seja realmente livre, não foi para que ela voltasse a sua vida sua vida anterior de pecado. Então, uma palavra pastoral, meu irmão, para essas pessoas que padecem, que sofrem e que estão nesse momento esperando uma palavra de alento. Eu vou tentar ser o mais breve aqui possível. Eu quero deixar uma mensagem de fato eu vivi e que de fato eu passei. Eu comecei a beber com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Minha mãe e meu pai saíam para trabalhar e ficava na rua do bairro aqui em Itapevi e ia no bar ali e começava a beber a cerveja que estava no copo ali do pessoal, pegar o cigarro, bituca que estava no chão. E algo assim que eu acho que é bem interessante que nós precisamos ter, principalmente os pais, é porque muitas vezes nós temos uma visão equivocada até mesmo dos nossos filhos. Nós achamos que os nossos filhos são anjinhos e que o pecado
não habita neles. Então eu percebo que a minha família me tratou mais ou menos dessa forma, achando que eu jamais ia fazer isso. E quando foram perceber, eu já estava com 13 anos de idade, já afundado no álcool e nas drogas. E passei a minha vida inteira, né, dos 8 anos até 30 anos de idade, no álcool e nas drogas. Minha família já não tinha mais perspectiva nenhuma, ninguém botava mais fé que o André poderia melhorar, nem eu mesmo mais confiava, eu tinha alguma esperança de que eu poderia mudar, que eu poderia sair do álcool e das drogas, sem perspectiva nenhuma. E foi um dia que minha mãe me chamou junto com meu pai e senta aí. E eu nunca mais vou esquecer daquele dia. A conversa foi com amor, porque todas as vezes que nós conversávamos eram conversas com os ânimos, né, aflorados, eram conselhos que de ameaça. Se você não parar, vamos te colocar na rua. Se você não parar com isso, você vai ver que um dia você vai sair para a rua para beber, para usar drogas, e quando você voltar, nós não vamos estar mais aqui, você vai ficar sozinho. E isso nunca adiantou. Foram anos e anos, aí duas décadas, e todas essas ameaças nunca me fizeram parar. Mas no dia que eu fui tratado, Samuel, com amor de fato, eu me lembro que a minha mãe falou assim para mim assim: eu te amo, meu filho, não quero ver você nessa situação. Nessas 2 décadas eu tenho orado por você, todos os dias eu tenho orado por você, pedido a Deus para que mude sua vida. E aquilo me tocou, sabe? Me tocou profundamente, de fato, aquela palavra. E eu fui pro meu quarto e antes de eu entrar no quarto eu falei: mãe, você pode me prestar a Bíblia? E ela me deu a Bíblia. E eu me lembro que eu fiz sem saber orar, fiz uma oração e me perguntei: Senhor, será que ainda há esperança para mim? Todos esses tempos, sem conseguir me livrar do álcool, das drogas, acabando com a minha vida, acabando com a minha saúde, com a minha moral, a minha autoestima, com a minha família, destruindo meu casamento. Será que ainda tem, Pai, esperança para mim? E ali eu abri a Bíblia em Jó 14:7. Lá estava escrito: ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará e dará planta ou flor como nova. E que ele entrou, de fato, no meu coração. E no outro dia eu fui para uma igreja, participei de um culto, recebi ali uma oração e me apresentaram a essa casa de recuperação onde eu fiquei um período. E ali eu li a Bíblia inteira. Eu não tomei remédios, mas não estou dizendo que algumas pessoas não precisam, né? Mas ali a palavra de fato entrou, mudando a minha mente, mudando a minha forma de enxergar a vida, de enxergar as pessoas, de enxergar toda a podridão do meu pecado. Você tem noção, Samuel? Hoje, minha esposa Kelly, nós não éramos casados, né? E quando eu saí da casa de recuperação, eu falei para ela: Kelly, lá na casa de recuperação, eu lendo a Bíblia, eu percebi que o que a gente faz é pecado, nós não somos casados, nós estamos em fornicação. Eu passei 4 meses distante da minha esposa, sem encostar, sem ter nenhum tipo de relacionamento com ela, porque eu sabia que aquilo era pecado. Por isso eu tenho batido muito na tecla que tem a questão psicológica, tem o acompanhamento que algumas pessoas precisam tomar, a medicação, mas somente a palavra de Deus que vai entrar no coração daquela pessoa e vai poder trazer uma mudança de fato. Porque remédios, terapias, tudo isso, eu digo que a pessoa tem que fazer. Tem lá o profissional, tem a pessoa que foi designada por Deus também para poder ajudar nessa questão, mas é somente a palavra de Deus, somente o amor é que vai poder curar essa pessoa e tirar essa pessoa do aguilhão do pecado. Porque, de fato, meu irmão, essas pessoas elas precisam ter uma mente renovada, que o apóstolo Paulo diz, né, lá na carta aos Romanos. A gente precisa ter uma mente transformada, um coração transformado. Então, a minha mensagem é que nós venhamos a amar essas pessoas de fato. E não somente um amor com palavras, mas amar de fato,
mostrando as nossas boas obras para essas pessoas, sabe? Porque, de fato, Samuel, eu consigo perceber que a igreja não está preparada para acolher. A igreja teve um avanço, sim, significativo, mas pastores também não sabem tratar esse tipo de pessoa. É necessário também que os pastores comecem a se reciclar, se essa é essa palavra que eu posso dizer, nesse sentido. Ou muitas vezes, Samuel, se um pastor não, eu tive essa questão com as drogas, com o álcool, de vivência, é exatamente isso que tu está fazendo agora, sabe? Isso é muito interessante. Se eu não tenho ou não passei por certas coisas na minha vida, então eu vou procurar um outro pastor, alguém que possa me ajudar nessa situação. Porque às vezes nós vemos pessoas que não têm ainda preparo, querendo trabalhar com esse tipo de pessoa e acaba sendo algo mais maléfico do que benéfico, entende? Então, nós temos pessoas dentro da nossa IPB que já passaram por esse processo, que conhecem. Então, uma coisa que eu também até falo para os pastores, não sabem, não têm experiência com isso, converse, chame um pastor, um evangelista, um diácono, enfim, alguém que já passou por esse certo tipo de situação para poder ajudar. Assim como eu tenho essa experiência já vasta e vivida na pele, eu não tenho experiências em outras áreas, sabe? Então eu vou lá e chamo um pastor, um amigo meu, um evangelista que tem experiência em outras áreas para poder me ajudar. Então eu deixo essa mensagem aqui para você, para os ouvintes, que nós possamos de fato amar essas pessoas, orar por elas, e foi o que eu tinha falado anteriormente. Nós não vamos conseguir tirar todas as pessoas lá da Cracolândia, nós não vamos conseguir tirar todas as pessoas do álcool e das drogas do nosso bairro, da nossa cidade, mas Deus, ele tem os seus eleitos. E se nós orarmos de fato, e a gente, através desse amor, através de afeto, fazendo exatamente esse exemplo que tu disseste aí, da moça que saía no horário de almoço para ir lá conversar com uma pessoa, fazer aquilo que eu fiz com um rapaz, de passar todos os dias ali, ou quando dava, olha, comprei um café para você, comprei um lanche para você, posso orar por ti, com certeza nós vamos ter muitos e muitos frutos, pode ter certeza disso. Sim, com certeza, André. Isso é muito gratificante para nós, né? Quando você, anos depois, encontra alguém que foi restaurado pelo Senhor e ele te reconhece como instrumento, como eu tive o privilégio de encontrar no ônibus alguém, eu tô lá de boa, alguém, ô professor, não sei o que tal, eu procuro lembrar, rapaz, é o cara da casa de recuperação que estava lá internado, hoje serve a Deus, restaurado, com família, né? Quantas mães, né, estão celebradas pelos seus filhos recuperados, como você, como tantos outros. Então é importante esse diálogo, é importante essa busca do conhecimento. Como você bem disse nessa só uma palavra, isso é importantíssimo. Se eu não tenho experiência em uma área, eu vou procurar quem tem e vou dar espaço para essa pessoa falar, vou dar espaço para essa pessoa trazer a experiência dela e ser um instrumento de Deus para o benefício do reino, né? Então é importante que nós amemos as pessoas mais do que nós falamos, né? Que a nossa atitude venha a ser mais do que palavras, mas venham se tornar realidades mesmo, porque esse é o cumprimento do mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meu irmão, muito obrigado pelo seu tempo aqui, tá? Sou agradecido a Deus, né? É um privilégio ter você aqui, compartilhando sua experiência, compartilhando um pouco do que Deus fez na sua vida. Que Deus continue te abençoando aí. Se Deus quiser, no final do ano, mudaremos o status de seminarista para Reverendo André. Olha só, Reverendo André, né? Logo, logo, se quiser. E será um privilégio. Talvez eu não esteja presencialmente para ver aí, mas com certeza estarei ligado aqui, glorificando a Deus pela sua vida, pela sua amizade. Muito obrigado pela sua amizade. Obrigado aí por todos os bons também que trocamos aí no tempo de seminário, viu, meu irmão? Sempre muito bons. Eu que agradeço, sempre estarei aqui à disposição. Também, se precisar entrar em contato comigo, de repente, para indicação de uma casa de recuperação, tanto masculina quanto feminina, nós estamos aqui
à disposição, tá bom? E também nós temos alguns amigos, alguns parceiros aí também em Minas Gerais aí, então se estiver precisando aí da gente, só entrar em contato aí conosco, tá bom? Boa. Isso é muito importante, André. Esse vídeo vai ficar salvo aqui na nossa página no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E vai estar o banner. O banner, se o André autorizar, de ter um contato, André, que a Certeza, pessoa com certeza, pode passar, com certeza. deixar o seu contato, né? Então eu vou deixar o contato do André. Você pode mandar um WhatsApp para ele ou um e-mail que seja. E entre em contato, se você tem um familiar que está passando por uma dificuldade dessa, algum amigo, entre em contato e tenho certeza que Deus direcionará da melhor maneira, viu? André, um abraço para você, meu irmão. Boa tarde aí para você e para sua família, viu? Amém. Deus Tchau, abençoe meus tchau. irmãos todos que estiveram aqui conosco. Um abraço a vocês. Não se esqueçam de seguir aqui a nossa página e também se inscrever no nosso canal no YouTube, viu? Deus abençoe vocês.